Hoje estamos recebendo o vice de Henrique Meirelles do MDB, o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto. Governador, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Tiago. Eu quero agradecer essa oportunidade que a Jovem Pan me dá, cumprimentar a ti, ao Eduardo, ao professor Vila, a Vera que... A Vera vai participar também. Vai participar também. E os ouvintes da Jovem Pan. Eu acho que é uma oportunidade muito boa que eu tenho tido poucas. Infelizmente, esse quadro que nós estamos vivendo tem injustiças que acontecem que não deveriam ocorrer dentro do processo eleitoral. E a injustiça, por exemplo, é que um candidato que não tem grande visibilidade, não teve grande visibilidade porque não concorreu em eleições anteriores, claro que ele sai atrás de outros candidatos. E aí, por sair atrás, ele não tem o espaço que os outros candidatos que estão na frente, os 4 ou 5 que estão na frente, têm, principalmente na televisão. Então, por exemplo, se a Jovem Pan quiser me entrevistar 35 minutos hoje, em vez de 30, pode ter um problema com a justiça eleitoral. Em compensação, tu pega 5 candidatos que têm espaços enormes todo dia na divulgação da sua agenda, das suas atividades. Por quê? Porque eles, nas pesquisas iniciais, eles apareceram na frente. Então, isso é muito injusto, no meu modo de ver. E por isso estou muito feliz de poder participar aqui com vocês. Governador, eu vou te fazer uma pergunta política, obviamente. O candidato Henrique Meirelles, ele comemorou ontem a decisão da Justiça Eleitoral que não o proíbe de usar a imagem do ex-presidente Lula na campanha. Meirelles foi ministro de Lula, como a própria propaganda do MDB diz, né? Será que não pega um pouco mal você falar de alguém que está preso? Bom, em primeiro lugar, eu acho que mais do que falar de alguém que está preso, o Meirelles ele tem procurado ocupar os espaços que ele tem para mostrar a sua biografia, a sua história. Uma história exitosa na iniciativa privada e uma história exitosa no setor público. E no momento que ele mostra a história no setor público, ele tem que vincular o momento que ele esteve no Ministério da Fazenda ou o momento que ele esteve como presidente do Banco Central. Então, eu acho que mais do que vincular a nomes de governo, ele procura mostrar exatamente que em períodos ele participou de governos e a atuação que ele teve. Então, eu acredito que o Meirelles ele tem uma vantagem sobre todos os outros candidatos, que é a bagagem que ele adquiriu. A bagagem que ele adquiriu como grande empresário, ou grande profissional ligado à iniciativa privada, com o êxito que teve, e a bagagem que ele adquiriu tanto no Ministério da Fazenda como no Banco Central. Isto, no meu modo de ver, dá a ele condições de que, assumindo a presidência da República, ele garanta aquilo que é fundamental para o futuro do país, que é a questão da retomada da confiança e da credibilidade. Eu não tenho dúvida, por exemplo, o risco do Brasil está caindo. O risco do Brasil está subindo. Todos os indicadores econômicos aí estão aparecendo com problemas devido a esta instabilidade, Mas por que, desculpe interrompê-lo, mas por que a chapa que o senhor faz parte esconde Michel Temer? A chapa do qual o senhor faz parte é uma continuidade do governo do MDB atual? Por que escondeu o presidente? Porque ele é o mais impopular da história, por causa das acusações de corrupção que pesam sobre ele? Qual a razão? Professor Vila, eu não acredito que seja esconder o presidente. É mostrar, mais do que mostrar continuidade de trabalho. Por exemplo, tem bons projetos do governo que tem que ter continuidade, eu não tenho a menor dúvida. Se analisar a política econômica do governo, se me disser, olha, é uma política irresponsável na questão fiscal, ela errou demais na questão fiscal, o presidente Meirelles, o nosso candidato a presidente, ele tem responsabilidade em tudo que aconteceu no período que ele ficou à frente do Ministério da Fazenda. E isso tem tido continuidade. Então, tu dizer, há um erro do governo atual, pegou o Estado quebrado, rebentaram com o Estado, quebraram o Estado, quer dizer, o governo Dilma teve erros absurdos que jogaram o país numa situação de recessão, numa situação de crescimento do desemprego, que chegou a mais de 14 milhões de desempregados, uma situação de inflação subindo. Quer dizer, aí assume o Temer e vamos lá. Eu não vou discutir os desacertos, os erros do governo Temer, mas na área econômica ele teve que reverter essa situação.
E as medidas tomadas, professor Villa, foram medidas que determinaram uma retomada do crescimento, medidas que determinaram uma derrubada da inflação, medidas que determinaram uma redução da taxa básica de juros, medidas que determinaram uma retomada da geração de emprego. Eu vou desconsiderar isso? Tem programas no governo Temer que eu digo o seguinte: eu, como governador do Rio Grande do Sul, criei o Primeira Infância Melhor. Eu vejo vários candidatos a presidente falando em políticas dos 0 aos 6 anos. Tá? Do 0 aos 6 anos. No governo do estado do Rio Grande do Sul, eu criei um programa premiado internacionalmente, copiado pelo Brasil inteiro e copiado pelo governo federal, que é o Primeira Infância Melhor, que deu origem ao Criança Feliz. O que significa isso? Significa dar um atendimento à mulher gestante desde o momento que ela está grávida, que tu vai ter um acompanhamento dos visitadores e depois esse acompanhamento acontece depois de ganhar o nenê. Então este acompanhamento vai até os 6 anos, que é o período onde está sendo formado o cérebro. Mas, candidato, desculpe, então esse programa desviou a questão. Não, mas professor Villa, eu ia dizer que é um programa que o governo federal puxou e que tu tem que ter continuidade num programa desses. E as acusações, a última questão, as acusações de corrupção que pesam sobre o governo, como eu perguntei para o senhor, isso não faz com que seja uma das razões que a chapa esconde Temer? Cada um tem a sua forma de agir, sua forma de pensar. Professor Villa, o senhor acredita que se o presidente Temer tivesse o ano passado, julho, agosto, setembro, eu não sou conselheiro do presidente, eu tenho uma pessoa que eu tenho uma relação boa com ele, nunca indiquei ninguém para governo, nunca participei de governo, isso não aconteceu com Temer, aconteceu com Lula, aconteceu com Dilma e aconteceu com Fernando Henrique, onde eu fui seu líder do governo. Nunca fiz uma indicação para governo. E acredito o seguinte: se eu tivesse que aconselhar o presidente lá em 2017, eu teria que dizer: presidente, faça o seguinte, diga para a população, convoque uma rede de rádio e televisão e diga o seguinte: eu não serei candidato a nada e não me envolverei na campanha eleitoral. O meu papel é construir, pavimentar uma situação melhor para quem vai assumir em 1º de janeiro de 2019. Não participarei da eleição e as acusações que estão sendo feitas, eu responderei a todos a partir do momento que terminar o meu mandato. Então, eu não tenho preocupação nenhuma, mas me deixem governar. Agora, houve um equívoco. Primeiro, se colocar como candidato a presidente. E depois, eu acho que também, até em algum momento, se envolver no processo eleitoral. Então, eu diria o seguinte: o presidente Temer, ele tem méritos em avanços que se conseguiu na área econômica e em outras áreas de governo, mas ele tem que, passado o seu governo, fazer com que ele explique tudo que está sendo colocado e que ele está sendo acusado, e ele vai fazer isso, não tenho dúvida. Pegando uma carona na pergunta do professor, o governo Temer foi um governo que, apesar de toda a impopularidade, e aí vale a pena dizer que talvez seja uma impopularidade do personagem Temer e não do governo, dos temas, apesar da pergunta, quando é feita na pesquisa, pergunta sobre o governo, foi um governo que aprovou a reforma trabalhista, aprovou a reforma da educação, a nova reforma da lei das falências, o teto dos gastos, e você tem a nova lei da imigração. Então, foi um governo que conseguiu aprovar reformas como há muito tempo não se aprovava no Brasil, em termos de velocidade nessas reformas e de coesão política. Talvez muito por causa da crise onde o país se enfiou e o Congresso todo resolveu estar coeso para aprovar isso. Não é um erro estratégico do Meirelles não aproveitar esses pontos que são vistos até por boa parte da população como pontos positivos? Ou seja, dá vergonha ser do MDB hoje por causa de Sérgio Cabral, por causa de Pisciani, por causa de vários nomes que o MDB tem? Bom, em primeiro lugar, eu quero te dizer, Eduardo, que todos os partidos têm problema hoje. Basta ver o que está acontecendo aí a cada dia e as denúncias que estão aparecendo. Todos os partidos têm problema e tem gente que agiu errado, e que, se comprovado que agiu errado, vai ter que pagar pelos seus erros. Então, isso dentro do PMDB, mas passa por PSDB, por PP, por PT, por todos os partidos. Então, eu diria o seguinte: não é uma característica do PMDB apenas... O PMDB paga um preço, Eduardo, por ter ficado ao longo de anos sem fazer o que está fazendo hoje. Ter um candidato próprio a presidente e ter um projeto seu. O PMDB, e eu lutei contra isso, em 2006 prejudicou uma reeleição, o fato de ter ido por uma disputa com o Garotinho numa
numa prévia, para garantir que o PMDB tivesse candidato próprio. Eu sabia que o Garotinho não era homem para concorrer a uma presidência pelo PMDB, então convocado pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Pernambuco, fui para essa prévia, ganhei de 3-1 do Garotinho, mas a cúpula do PMDB não queria candidatura própria. Então, esta postura de um partido que tem a capilarização que tem o PMDB, o número de vereadores, de prefeitos, deputados estaduais, o número de filiados, e que não tinha capacidade de ter um projeto seu, ficava com posturas fisiológicas e clientelistas, só preocupado em ocupar espaços em governo. Então, o PMDB paga um preço por isso. O PMDB não paga um preço só porque tem gente sua envolvida em corrupção. O PMDB paga um preço porque ao longo desses anos ficou sem o que tem hoje, um projeto seu. Quer dizer, eu acredito que quando nós falarmos em conquistas, eu não tenho dúvida que o Meirelles, no momento que fala que ele foi foi ministro da Fazenda num período em que a economia andava para trás, as coisas não aconteciam, credibilidade e confiança no país não existia, e ele conseguiu retomar isso tudo. Ele está falando no período do governo Temer. Lembraste muito bem, Eduardo, teto de gastos, que muita gente contesta hoje. Se não tivesse aprovação do teto de gastos naquele momento, passava a ideia de continuidade em responsabilidade fiscal. Mas o teto de gastos pode ter alguma modificação futura. O novo presidente da República vai ter que analisar se tem isso. Agora, ele não pode sinalizar que vai haver irresponsabilidade fiscal. Aí, quando coloca mudança na legislação trabalhista, fundamental. Aí, quando coloca a reforma da Previdência, que não foi aprovada, mas prestem atenção o que significa uma reforma da Previdência. Qualquer presidente eleito vai ter que fazer a reforma da Previdência. Ela está praticamente digerida. Ela está trabalhada, e eu acho que isso também é uma conquista do atual governo, que nós não podemos desconsiderar, onde a mão do Meirelles está presente. Bom, o candidato Germano Rigoto aqui nos estúdios da Jovem Pan, o vice de Henrique Meirelles, e no nosso Twitter, a hashtag é Germano Rigoto, com 2 T's, na Jovem Pan, na JP. Vera Magalhães. Bom dia, Tiago, bom dia, candidato. Bom dia, Vera. O economista José Márcio Camargo, que é o coordenador do programa de governo da campanha do senhor e do Meirelles, propôs que fique 4 anos sem se pagar reajuste a servidores, num discurso parecido com esse que o senhor fez agora, a favor aí do ajuste fiscal, do controle das contas. O senhor acha que essa é uma proposta popular para se apresentar numa campanha? Não é popular, e eu acho que muita gente está querendo ser popular, Vera, nessa campanha eleitoral. Por exemplo, eu vejo muito pouca gente que está na frente nas pesquisas falando em responsabilidade fiscal e fazendo proposta que signifique efetivamente atacar o problema fiscal. Então, se não é popular, o Zé Márcio também diz o seguinte, né? Ele diz o seguinte: por 2019, eu não tenho dúvida que o futuro presidente da República não tem condições de dar aumento aos servidores, né? Chegou a haver um aceno do atual governo de que abriria mão deste congelamento dos gastos com o pessoal, principalmente de novos aumentos, o ano que vem, e voltou atrás. Voltou atrás. Então, o que ele diz? 2019 não tem nenhuma dúvida que não vai ter aumento. Agora, eu acredito que ele diz isso não é uma decisão ainda tomada. Por que não é a decisão tomada? Porque nem pode se tomar uma decisão pensando em não dar aumento 4 anos para frente. Pode acontecer, e eu acho que tem que acontecer, uma retomada do desenvolvimento. Uma retomada do desenvolvimento significa aumento de arrecadação, reforma da Previdência, reforma tributária, que são reformas tremendamente necessárias e que vão ter que ser feitas no primeiro semestre de 2019, vão significar já um aceno muito maior para essa questão da responsabilidade fiscal. Então, aquilo que vai acontecer em 2019 pode não ser necessário em 2020. E ele disse na sua entrevista, essa questão não está decidida, e nem pode estar decidida, porque tu não pode decidir por 4 anos um congelamento de salários. Candidato, o senhor é um político experiente, já foi governador do Rio Grande do Sul. Como o senhor explica o fenômeno de Jair Bolsonaro com tanto destaque nas redes sociais, principalmente? A gente não sabe o que vai acontecer com a eleição, mas por que ele é tão aclamado nas redes sociais? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que teve esse problema com o Jair Bolsonaro. Ele foi meu colega, nós somos colegas na Câmara Federal. Eu tenho uma relação muito boa com ele. Posso discordar dos posicionamentos do Bolsonaro, mas a relação com ele é muito boa.
Ele teve esse problema de ter necessário uma nova cirurgia. Tem que se esperar que realmente seja um procedimento que não venha a trazer maiores problemas. Então, o que leva o Jair Bolsonaro a ter esta força toda em vários segmentos do eleitorado? O discurso dele, o desencanto com a classe política, o desencanto, por mais que ele seja político há algum tempo, ele sai fora dessa questão, ele se mostra como não político tradicional. E esse desencanto da classe política, devido à corrupção, devido às denúncias que se sucedem, devido a uma economia que não dá as respostas ainda que deveria dar em termos de geração de emprego, de renda, é claro que ele capitaliza isso. Ele capitaliza o voto do descontente, do contrariado, do que está realmente querendo mudanças. Então eu não tenho a menor dúvida que o discurso do Jair Bolsonaro vai muito nessa direção. Agora, se do discurso para a prática ele vai ter condições de efetivamente corresponder ao que ele está dizendo, tem uma diferença brutal. Candidato, o senhor não obteve a reeleição em 2006. E o Rio Grande do Sul é um estado que vive uma crise terrível, não é de hoje. Então, sempre quando a gente conversa com candidatos, vamos ver a história pregressa do candidato, especialmente em cargos do executivo, tendo em vista que o senhor é candidato a vice-presidente da República. A crise, durante o governo do senhor, o senhor foi governador de 2002 e 2006, não obteve a reeleição, aí seguiu o PSDB, a crise continuou, depois foi seguindo e parece que a situação do Rio Grande do Sul é insolúvel e tal. Quer dizer, como o senhor analisa, por que o senhor não foi reeleito em 2006? E que experiência administrativa o senhor obteve naquele período que explica que o Rio Grande do Sul... Eu visito muito rápido o Rio Grande do Sul. Eu vou geralmente e volto no mesmo dia. Eu não compreendo por que ele vive essa crise. Pelo que eu vejo, pelo meu olhar. E aí, como é que o senhor explica que o senhor não conseguiu a reeleição? Professor Vila, aquilo que eu falo aqui pode ser consultado na mídia do Rio Grande do Sul, recuperando o que aconteceu de 2003 a 2006. Eu era um candidato que chegava, por isso que quando, Vera, eu vi a tua coluna sobre a questão do, que nós podemos aprofundar depois eu responder o professor Vila, sobre a questão do voto útil. Eu sou um exemplo de que a eleição se define muito no final, e não é só na questão do que alguns candidatos estão pregando o voto útil, como tu colocaste. Em 2006, eu tinha tudo para me reeleger. Diferentemente do que acontece no Rio Grande do Sul, quando os governadores não se reelegem, em 2006 eu tinha uma espetacular avaliação. Todos os institutos de pesquisa, até uma semana antes da eleição, me colocavam no segundo turno e ganhando de qualquer candidato no segundo turno. Todos os institutos de pesquisa. Eu tinha uma situação muito tranquila. E essa situação tranquila, professor Vila, me fez cometer erros. Primeiro erro, não me afastar do governo até o último dia e não permitir que ninguém fizesse campanha dentro de horário de expediente que utilizasse alguma coisa de máquina para favorecer o candidato. Não que isso foi um erro, foi um acerto, mas eu não me afastei do governo até o último dia, fazia campanha fora de horário de expediente, e tinha que ser na Grande Porto Alegre durante a semana e só no interior no fim de semana. Eu me policiava para isso, e claro que aquilo que sempre me deu uma vantagem enorme, que é o corpo a corpo, que é o conversar com as pessoas, me tirou isso. Mas eu ganhava a eleição. As pesquisas me davam que eu ganharia a eleição. E aí, nos últimos 10 dias, aconteceu via rede social. No Rio Grande do Sul, o antipetismo é muito forte. Em rede social... Rede social em 2006? Rede social, Vera, em 2006. Tu observa que tu já tinha rede social forte em 2006. Utilizaram rede social, que não era a rede social de hoje, não tinha hoje esta força do Twitter, do Face, o Facebook nem do existia, WhatsApp. O WhatsApp nem existia. Nem Twitter, nem pois Facebook. Utilizaram rede social e fizeram uma campanha para tirar votos meus, para passar para quem estava em terceiro lugar, que era a Ieda Cruzes, candidata do PSDB, porque eu estava no segundo turno, não tinha problema, e tinha que tirar o candidato do PT do segundo turno. Final da história, nós vimos que isso estava acontecendo. Eu passei um ano, professor Vila, ouvindo as pessoas me dizerem: eu, minha família, meus amigos fomos induzidos ao erro, achando que eu estava no segundo turno e que não tinha problema, e simplesmente a transferência de votos foi brutal nesses últimos dias, que me faltaram 17 mil votos. Agora, se perguntar a avaliação do governo na época,
era muito boa. Se perguntar, a expectativa de vitória minha, todas as pesquisas, era espetacular. Erros nossos. Eu teria que ter previsto que essa transferência de votos era muito forte e teríamos ter feito um remédio para evitar isso, contraveneno a isso, e não fizemos, porque nós ganhamos a eleição. Então, eu te diria, a experiência que eu adquiri como candidato, como governador do estado, foi muito positiva, porque eu governei 4 anos com vento contrário, 2 estiagens, uma que foi a maior da história do Rio Grande do Sul, que foi em 2005, perdemos 60% da safra de soja, o estado que tem a força na agricultura que tem o Rio Grande do Sul. Tínhamos tido uma estiagem em 2005, em 2004, tivemos a maior da história em 2005. Então eu governei com uma situação vindo de um governo anterior que tinha afastado investimentos. O governo do PT anteriormente tinha cometido o erro de afastar a FOR, e afastando a FOR, ele praticamente sinalizou que era um estado não receptivo à atração de investimentos. Eu tive que retomar isso tudo, recuperar isso tudo. Então, eu sei que a bagagem que adquiri, me desculpe, Tiago, a bagagem que adquiri foi muito importante para esse desafio que estou tendo agora. Governador, o senhor sempre esteve muito envolvido com a questão tributária. E esse é um nó que existe no país e do qual os empresários reclamam muito. Não só da carga, mas como das complicações. Só para as pessoas terem uma ideia, o tamanho do contencioso tributário da Petrobras, por exemplo, é de 47% do patrimônio da empresa. O tamanho dos litígios, o valor dos litígios tributários que o governo tem são de 4 trilhões de reais, sendo que 2 trilhões de litígios ativos, de dívida ativa. O Brasil estima-se, o Banco Mundial estima, que custam 2.000 horas por ano para uma empresa preparar os seus impostos. O segundo país que mais toma tempo é a Venezuela, com 800 horas, e os outros países demoram menos de 200 horas. O que vocês têm de proposta clara para poder enfrentar esse problema? Bom, o Meirelles tem dito o seguinte, essa questão da reforma tributária, nós chegando ao governo, eu vou ser responsável por conduzir esse processo. E todos sabem da minha luta por uma reforma tributária. Eu, no final do governo Fernando Henrique, fui presidente de uma comissão que foi a primeira vez que se chegou próximo de ter a aprovação da reforma tributária no Congresso Nacional. Nós aprovamos por unanimidade, para não dizer unanimidade, teve um voto que se absteve, tá? Mas praticamente unanimidade na comissão, oposição, governo, todos votam, mas o governo, com medo de perder receita, com medo de entrar num jogo de braço com estados e municípios, o governo puxou o freio e impediu o avanço da reforma tributária, que não chegou ao plenário. Mas ali ficou um projeto construído com muito debate. Eu andei nos 27 estados da federação, eu fui a Rondônia, Roraima, Amapá, Acre, todos os estados, discutindo com todos os setores, e construímos um projeto de reforma tributária que é a base do que tem hoje lá no Congresso Nacional. Que, por exemplo, tu pega o projeto Rauli, tu pega o projeto Bernard Api, é a base de tudo que nós fizemos. Quer dizer, a racionalização, a simplificação do sistema tributário, quando se fala em IVA, as pessoas não sabem o que é o IVA. Na verdade, tu tens que dizer que nós temos, diferentemente de qualquer país no mundo, uma tributação excessiva sobre o consumo. Quem paga a conta disso é o trabalhador de baixa renda. Quem ganha 2 salários mínimos, até 2 salários, ele perde 52% do que ele ganha em impostos que estão embutidos no pão, no arroz, no feijão, no vestuário. Então, é totalmente injusto o sistema tributário. Ao contrário do resto do mundo desenvolvido. E ao contrário do resto do mundo, que tem um IVA, um IVV, nós temos o ICMS, que são 27, o IPI, o PIS, a COFINS, a CID, o ISS-QN, tudo recaindo sobre a base consumo. Então, o que acontece? Esse sistema leva a isso que colocasse, Eduardo. A escrituração fiscal é muito cara, é muito custosa. Esse sistema, pela sua complexidade, leva ao aumento da sonegação, o aumento da informalidade e o aumento da busca do judiciário para não pagar tributo. Quem faz um bom planejamento tributário consegue fugir do pagamento de tributos. Então, aí tu tens a irracionalidade, tu tem a sonegação, tu tem a informalidade, tu tem a sobrecarga no judiciário, tens esses contenciosos todos com dívida ativa que se acumula e que não é paga, Então, e tu tens o que não pode fugir do pagamento do tributo, pagando e às vezes não podendo pagar. Então o sistema é totalmente injusto. A nossa proposta, ela passa por um processo de simplificação, de racionalização do sistema tributário para ampliar o número de contribuintes e com isso reduzir cargas setoriais. E não há irresponsabilidade fiscal nenhuma de
toda uma reforma tributária tem transição, ela não acontece de um dia para o outro. Se lá no final do governo Fernando Henrique nós tivéssemos aprovado, o país seria bem diferente hoje. Já teria um sistema tributário totalmente diferente, tá? Infelizmente no governo Lula não quiseram fazer a reforma tributária, no governo Dilma nem falaram em reforma tributária, e agora nós temos que ter essa reforma priorizada pelo presidente da República. Nós temos uma república presidencialista. Se não tiver o presidente comandando esse processo, não acontece. Candidato, voltando um pouco a questões políticas, o Henrique Meirelles adota um discurso dicotômico na campanha, em que ele tenta se mostrar como alguém que foi chamado tanto pelo Lula quanto pelo Michel Temer para resolver problemas da campanha. Acontece que o Lula está preso e o Michel Temer só é presidente porque foi vice da Dilma Rousseff e, portanto, parceiro da Dilma Rousseff em tudo que ela legou ao país. Essa associação de vocês ao PT não é prejudicial para a campanha? E como o senhor, que é um adversário histórico do PT no seu estado, vê esse eterno flerte do MDB com o PT? Vera, acontece o seguinte, o Meirelles não pode esconder o seu passado. Mas ele não é que só questão de esconder, ele está enaltecendo esse passado. Mas não é enaltecendo, Vera. Ele está dizendo os períodos em que ele participou. O telespectador, o ouvinte que está vendo o programa, o espaço eleitoral ou a entrevista que ele está dando, ele tem que se situar exatamente aonde estava o Meirelles. Então ele coloca o período de vida privada dele e o sucesso que ele teve, tá, na vida privada, e os períodos em que ele esteve em governos. Muito mais do que ele fazer só a referência, por causa que é o presidente tal ou o presidente... É o espaço que ele ocupou e o trabalho que ele realizou. Claro que o melhor seria ele não tocar em governo, que governo que tem... Mas minha pergunta mais sobre essa parceria aí eterna do PMDB a parceria do PMDB não foi com o PT só, né? A parceria do PMDB que eu comentei aqui, que eu acho que foi um erro do PMDB, foi se pendurar em cargos, em espaços de governo e não ter seu projeto próprio. Isso aconteceu desde o governo Fernando Henrique. O PMDB tem o maior número de prefeitos, de vereadores, de deputados, o maior número de filiados e não tem um projeto seu. Não tinha, agora tem. Tá? Então, este fato do PMDB ficar a reboque de partidos que não tinham a história, não tinham a tradição do PMDB, fez com que o partido ficasse com rótulos muito ruins grudados no partido. Mas, candidato, desculpe interrompê-lo. O último candidato do MDB, a época PMDB, a presidente foi em 1994. Horácio Squercia, né? Antes teve o Ulisses Guimarães e as duas candidaturas foram um rotundo fracasso, tal. Squercia ficou atrás até do Dr. Enéas em 1994. Aí passaram todos esses anos, tal. Ora o antigo PMDB aliado ao PSDB e depois tributário do PT. Agora, finalmente, em 2018 lança um candidato, mas é alguém que não tem tradição do MDB. Alguém que recém chegou, alguém que foi eleito deputado pelo PSDB em 2002, mais votado em Goiás, da campanha mais milionária da história de Goiás até então, não assumiu o cargo e ficou 8 anos no governo do PT, não viu mensalão, não viu nenhuma corrupção, permaneceu até 2010 e tal. Então, como é que é possível o MDB voltar ao seu caminho histórico, que o senhor está insistindo, e a candidatura do senhor, que é um elemento histórico do MDB, e o Rio Grande do Sul sempre foi uma seção especial, historicamente, do MDB, com um candidato que não tem nenhuma vinculação histórica com o MDB? Eu acho que mais do que o candidato que não tem vinculação, se eu tivesse um candidato, professor Vila, que eu tivesse vergonha de defender, que tivesse um passado com arranhões, que tivesse uma biografia com arranhões, que tivesse envolvido em processo de corrupção, eu teria vergonha de estar do lado e não estaria do lado. Agora, o Meirelles, por mais que ele não tenha, você tem toda a razão, professor Vila, não tem essa história dentro do PMDB, que eu, por exemplo, tenho. Minha vida foi dentro do MDB. O PMDB do Rio Grande do Sul é um PMDB que tem uma história, uma tradição de cuidado com as questões dos recursos públicos, não tem desvio. Na minha história não tem uma mancha. Né? Tu pega o governador atual do Rio Grande do Sul, tu pode discutir que o governador do Rio Grande do Sul não está fazendo isso, não está fazendo, poderia fazer aquilo, o governador Sartori. Mas é um governador que tu olha para ele, é inatacável na questão da ética, da moralidade. O Meirelles tem isso, ele tem esta bagagem que ele construiu, mesmo não tendo uma tradição no PMDB, eu acho que ele tem algo que nós podemos mostrar para o Brasil. Nós temos um projeto, tá? Ele vai se identificando cada vez mais com o PMDB, mas, professor Vila, algo importante. Quando ele foi presidente do Banco Central,
e quando ele foi ministro da Fazenda, ele assumiu tendo total liberdade para montar sua equipe, e montou uma equipe qualificada. Hoje, ele, como candidato à presidência da República, ele não tem compromisso com nomes, com pessoas que possam ocupar cargos. Ele vai formar uma equipe tremendamente qualificada, como ele fez quando esteve no Banco Central e no Ministério da Fazenda. Agora, ele tinha condições de saber o que estava acontecendo na Petrobras, professor Vila. Ele tinha condições de saber o que estava acontecendo de desvios em setores que não tinha nada a ver com ele. Muito difícil. Eu sei que eu tenho um candidato a presidente que é uma pessoa que tem história, tem bagagem, tem condições de presidir o Brasil e principalmente tem uma vida que não tem como se atacar na questão da honradez, da honestidade. Candidato, já agradecendo o senhor pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan, 1 minuto para o senhor fazer as suas considerações finais. Muito obrigado mais uma vez. Olha, eu quero dizer, Tiago, a ti, o Eduardo, o professor Vila, a Vera, e aos ouvintes da Jovem Pan, que eu fico muito triste de não ter mais tempo, porque o que eu menos tenho nessa campanha é tempo. Quando eu vi pessoas aí, candidatos ocuparem 1 hora em TV, e eu não tive essa oportunidade, eu gostaria de ter tido muito mais tempo aqui para falar com os ouvintes da Jovem Pan. Eu estava falando fora do ar que tinha o Anchieta Filho, que me entrevistava muito aqui na Jovem Pan com relação à reforma tributária. Quantas vezes eu usei o espaço da Jovem Pan para pregar a favor de uma reforma tributária. Quero agradecer a oportunidade e dizer que acredito muito que esta eleição tem um grau de imprevisibilidade enorme. Quem fala em voto útil e não foi a Vera. A Vera apenas transmitiu aquilo que os candidatos estão dizendo. Estão dizendo algo que não tem nada a ver com essa eleição. Essa eleição nós teremos definição do eleitor na reta final. E nós que estamos crescendo, foi 3 candidatos que cresceram só na última pesquisa do Ibope. Foi o Bolsonaro, o Haddad, por razões que a gente conhece, um está sendo lançado agora, o outro teve também o impacto do atentado, e o Meirelles. Os outros ou ficaram iguais ou caíram. Então, eu acredito na continuidade desse crescimento, mas precisamos do apoio de todos. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Aqui o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, que hoje compõe chapa, é vice de Henrique Meirelles. Só lembrando que nós já entrevistamos aqui o general Hamilton Mourão, vice de Jair Bolsonaro, Ana Amélia, que compõe chapa com Geraldo Alckmin, ontem Paulo Rabelo de Castro, vice de Álvaro Dias, amanhã é a vez de Eduardo Jorge, vice de Marina Silva, na segunda Christian Lobauer, vice de João Amoedo, na terça Sônia Guajajara, vice de Guilherme Boulos, na quarta-feira senadora Cátia Abreu, vice de Ciro Gomes, e ainda temos a data em aberto para o convite de Manuela Dávila, que agora está compondo a chapa com Fernando Haddad do PT. Agora